Olá, mais uma vez aqui e hoje para estudar um pouquinho aquilo que muita gente não gosta, mas eu adoro. Sabe o que é? É isso aí, discursivas. Pois é, né, professor? Às vezes a gente fala assim, nossa, essa prova é chata, essa prova eu tenho medo, é horrível. Não é não. Eu vou dizer o que eu sempre falo para você, escrever é prática. Começa agora, escreve todo dia, faça seus resumos, crie questões, responda questões, pegue questões objetivas, transforme em pequenos textos. Crie textos sobre determinados assuntos. Os resumos que a gente pode produzir para cada aula sempre nos ajudam bastante no concurso. Então, a gente vai começar agora a pensar na discursiva. E, nesse caso, especialmente para o concurso de professor 2 no Rio de Janeiro. Vamos lá? Eu trouxe um pouquinho do edital, porque o edital sempre tem algumas informações preciosas que, naquele calor da emoção, a gente deixa passar e não percebe muito bem. Então, vamos lembrar aqui alguns aspectos que são fundamentais para a questão discursiva. Esses aspectos vão nos ajudar a resolver as questões que estiverem colocadas para a gente como desafio. Então, olha só o que o edital diz. A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, baseada no concurso programático constante do anexo único desse edital, será aplicada juntamente com a prova objetiva. Então, tudo que está no edital como elemento da parte objetiva faz parte também da prova discursiva. A prova tem o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato, a capacidade de expressão na modalidade escrita e ainda coerência, coesão, clareza e objetividade, bem como a utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais segundo o novo acordo ortográfico. E aí a gente lê isso aqui, passa batido e não presta atenção no que as palavras estão dizendo para a gente. Então vamos voltar e vamos ver o que de fato está escrito aqui? Esse item do edital mostra para a gente exatamente aquilo que vai ser cobrado. Então, você pensa o seguinte, a pessoa está lá, vai corrigir a sua prova. Quando ela vai corrigir a sua prova, vai corrigir a sua questão discursiva, ela tem que ter alguns critérios para essa correção. Porque senão a correção fica aberta demais, tem que ter critérios. Que critérios são esses? Está aqui no edital. Então, a primeira coisa é o conhecimento do candidato, a capacidade que o candidato tem de expressar esse seu conhecimento de forma escrita. Então, sabe que o conhecimento vai ser um item importante. Lógico que isso a gente já previa. Mas vamos ver essa capacidade de escrita, no que realmente ela se refere? E aí o edital vem trazendo para a gente, ó, coerência, coesão, clareza e objetividade. Coerência. Vamos lá, o que pode ser entendido como coerência? Se você afirma alguma coisa no primeiro parágrafo da tua resposta, obviamente que ao longo dessa resposta você vai precisar manter aquela mesma afirmativa. Você não pode se contradizer, senão você vai estar pecando no item coerência. Quando a gente pensa em coesão, todo texto, ele precisa ser coeso, ou seja, ele precisa estar íntegro, ele não pode ter buracos nas ideias, ele não pode estar faltando, é como se a gente tivesse que costurar um parágrafo no outro, para que o texto pudesse ter uma certa continuidade, de forma que quem leia realmente entenda o texto como texto. Clareza, é sempre bom lembrar, a clareza significa que use as palavras do vocabulário correto. Use as palavras do vocabulário pertinente à área da educação. Não procura trazer vocabulário muito diferente. Eu vejo, às vezes, nas questões, as pessoas acham que tem que usar algum vocabulário diferente, bonito, e aí trazem algumas palavras e parece que a gente está falando com outro público, parece que são palavras que saíram de outro contexto. Uma questão que eu peguei usava a expressão regozijar. Regozijar não é uma expressão que a gente use na educação. Ela faz parte de um determinado contexto onde ela é bastante bem aplicada, mas no caso da educação, não. Então, evitem esses vocabulários, que às vezes parecem que são vocabulários da área do direito, às vezes parecem que são vocabulários da área da religião, e trabalha com as palavras e com o vocabulário que fazem parte do acervo da área da educação.
Então, é simples você ver isso, é só você pegar os materiais, os livros, ler e usar essas expressões, que são expressões que vão fazendo esse serviço para a gente. Então, preste atenção no item clareza. Além disso, eu sempre falo o seguinte, lógico que a gente sabe, de uma forma geral, utilizar a pontuação, mas preste atenção. Numa questão de concurso, eu vou dar uma dica para vocês. Evitem frases com mais de 3 linhas. Imagina a experiência de quem está corrigindo a tua prova. Quem está corrigindo a tua prova, pega várias provas, isso cansa. Você sabe como é cansativo corrigir prova, né? Então, você imagina quando você pega um texto que apresenta frases com 5, 6 linhas. Isso é extremamente cansativo. Quando o avaliador já está lá na 4ª linha, ele tem que voltar para reler, para poder ter novamente a ideia do que você está querendo dizer naquela frase. Então, o ideal é que a gente consiga usar a pontuação a nosso favor. Então, as vírgulas existem para que a gente possa fazer pausas. O ponto final existe para que essa pausa possa ser um pouco maior. Então, tenta organizar o teu texto de uma forma em que essas frases, dentro de um parágrafo, não fiquem maiores do que 3 linhas. É lógico, às vezes você precisa de um pouquinho mais para complementar um pensamento. Ok, mas de uma forma geral, usa essa regra de 3 linhas e lembra que um dos nossos trabalhos, uma das nossas propostas tudo bem, eu tenho que responder a questão, mas eu tenho que ajudar a quem está avaliando a minha prova a gostar da minha questão, a achar ali as respostas que são esperadas, as respostas àquela questão que foi colocada. E para isso, clareza é fundamental. Outra coisa que o próprio edital diz para a gente é em relação à objetividade. Quando a gente fala de objetividade, o que o edital traz para a gente é essa ideia de que a pergunta é X, a resposta tem que ser sobre X. Seja objetivo, procura não se perder quando você vai ampliar o tema. Às vezes o assunto é sobre, o tema da questão é sobre um assunto e a gente acaba, na nossa discussão, na escrita, a falar outras coisas e, na realidade, falar muito pouco ou quase nada sobre aquilo que foi, de fato, o tema inicial. Então, preste atenção para ser objetivo. Uma dica para você ser objetivo é evitar ficar em devaneios, tipo... sabe-se que, nota-se que, evidencia-se que. A gente tem que ter um cuidado muito grande para usar isso. Muito grande. Porque a gente pode cometer erros na relação da objetividade. Eu não estou dizendo para você que é proibido usar isso, de jeito nenhum. A questão é sua, a escrita é sua, e se você achar que é necessário, que é pertinente, use. Mas evite fazer vários parágrafos seguidos. Sabe-se que, nota-se que, evidencia-se que. Porque se evidencia-se, é amplo demais. Perca a objetividade. Nota-se como? Nota-se como? Sabe-se. Como é que foram esses processos de saber? Objetividade exige que você mostre conhecimento. Então, ao invés de dizer sabe-se que, é você quem tem que saber. Você afirma alguma coisa no lugar de você ficar elaborando, elucubrando. Sabe-se que é vago demais. Então, cuidado quando a gente fala, quando usa essas expressões, porque você pode perder alguns pontos importantes nesse quesito objetividade. Lógico que essas são questões que sozinhas também não dão conta de toda a questão da avaliação, porque ainda é bem marcado aqui no edital a ideia da utilização correta do vocabulário, das normas gramaticais, segundo o novo acordo ortográfico. Eu sempre gosto de fazer uma diferença com todos os professores que passam por essa experiência da questão discursiva. A questão discursiva, ela tem diferenças importantes de uma redação. Quando a gente fala de redação, a gente entende que um tema vai ser dado
E você vai ter que desenvolver esse tema e que a correção desse tema vai ser feita por um professor da área de português. Afinal de contas, é uma redação e essa é uma responsabilidade de um professor dessa área. Perfeito. Mas quando a gente fala de questão discursiva, tem algumas diferenças. Quem corrige a questão discursiva é um profissional da área respectiva do concurso. Portanto, se a gente tem questões discursivas sobre a questão pedagógica, sobre a prática pedagógica, sobre a teoria pedagógica, quem vai corrigir essa questão tem que ser um profissional que dê conta desse tipo de conhecimento. Ou seja, nós não estamos falando de uma correção. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.